Irmãos, a paz. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o reino, ok? Nós vamos gravar, além dessa aula, mais duas acerca do reino. E assim a gente vai concluir, né? Esse tema do Tadel. Depois eu queria que vocês tivessem. Depois eu queria que vocês vissem ou ouvissem no Facebook do pastor José Rodrigues. Ele está postando alguns vídeos, são 12 no total até agora, sobre o arrebatamento da igreja. São vídeos de 2 minutos. É só colocar lá no Facebook José Rodrigues, pastor José Rodrigues, né, que está o Facebook dele. São vídeos de 2 minutos acerca do arrebatamento. São 12 vídeos que ele foi gravando. Já está no 12º, né? E importante isso. Muito importante a gente ouvir acerca dessas verdades. E tudo isso tem tudo a ver, está 100% conectado com a realidade da qual nós temos falado acerca do reino de Deus, né? O reino, o arrebatamento, a realidade escatológica, toda ela está conectada. Por que isso? Porque hoje a gente vê uma pregação sendo muito difundida. É importante só pontuar isso daqui. Uma pregação sendo muito difundida, que fala acerca de um não arrebatamento. Homens de Deus, pessoas que há muito tempo, de alguma forma, vêm abençoando a igreja, mas hoje tem infelizmente produzido um tipo de ensinamento que não procede da Bíblia. Porque não há fundamento bíblico que respalde uma não compreensão, um não crer de um arrebatamento que acontecerá. A Bíblia é muito clara quanto ao arrebatamento, não é? Textos como 1 Coríntios 15, como 1 Tessalonicenses, como o próprio Filipenses, capítulo 2, enfim, são muitos textos que falam do arrebatamento. E que, olha como é perigoso isso. Nós começamos a falar na aula passada sobre preterismo. Falamos acerca do perigo do preterismo como ferramenta de interpretação bíblica. E essa forma de interpretação bíblica chamada preterismo, que ela não é de hoje, ela é uma ferramenta de compreender a Bíblia bem antiga. E essa perspectiva, ela tira a realização, o cumprimento do Apocalipse, das profecias do livro do Apocalipse. E ela vai esvaziando a mensagem da cruz, de santificação, de uma vida cristã, na expectativa de um encontro com Jesus nos ares. A Bíblia é muito clara quando fala que o nosso corpo vai ser transformado. E esse corpo, para ser transformado, vai passar por um processo. E esse processo, ele acontece nesse arrebatamento. Então, essas realidades, elas são esvaziadas por que razão? Abre comigo aí, deixa eu falar disso aqui. Abre comigo em Filipenses. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. No capítulo de número 3, o verso de número 17, eu disse 2, é Filipenses 3, tá? 3,17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós,
Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, o que é esses que têm sido inimigos da cruz? Que têm pregado um evangelho cuja o seu propósito, cuja o seu centro, a sua mensagem central não está pautada na mensagem da cruz. Jesus, ele ressuscitou, ele é um modelo para a igreja, ele foi arrebatado aos céus depois da sua ressurreição. Então, esse é o processo que a igreja passa, essa transformação, amém? E ele diz no verso 19, o seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha, porque só pensam nas coisas terrenas. Então, esse é o coração desse ensinamento que não procede de uma revelação da cruz. Todas as coisas são centradas na terra. Por que nós não queremos ser arrebatados? Porque nós estamos crescendo na terra. Porque nós estamos prosperando na terra. Porque o nosso ministério está crescendo, porque a minha vida está prosperando, porque as coisas estão dando certo. Então começa-se a compor um ensinamento que abandona a perspectiva de encontrar com Jesus nos ares. Isso é muito triste. O apóstolo Paulo fala que com lágrimas nos olhos ele vê essas coisas, porque são pessoas que outrora eram pessoas que estavam firmados na verdade, mas foram seduzidos pelos enganos. E esse entendimento, irmão, ele traz temor para o meu coração, e deve trazer temor para o seu também, de nós guardarmos o nosso coração nesses últimos dias. Jesus vai voltar, irmão, e nós seremos arrebatados. É fato que uma parte da igreja vai ficar. Por que vai ficar? Porque não está se preparando para encontrar com Jesus. Então não adianta só eu achar que eu estou dentro da igreja, que quando Jesus voltar, eu vou ser arrebatado. Tem uma parte da igreja que não vai ser arrebatada, mas não é porque deveria ser assim, é porque ela não se preparou. A parábola das 10 virgens, ela é muito clara. Todas elas estavam dentro de casa. Todas elas estavam esperando o noivo. 5 delas foram loucas e não se prepararam para aquele encontro. Ficaram de fora. Então, essa parte da igreja que vai ficar e vai passar pela tribulação, ela vai tentar conquistar novamente o seu lugar no céu, através de muita luta, muito esforço, e provavelmente vai ter que testemunhar até a morte, porque uma perseguição vai ser instaurada. Aquilo que a gente olha nos filmes, né? Esses filmes que falam do arrebatamento, não é legal? Quem já viu? Não é? Você olha e fala, uau, esse pessoal é, né? Caramba, que legal. Quero ser igual eles quando eu crescer. Eu não, irmão, eu estou fora. Eu quero é subir, né? O momento da gente se preparar para subir é agora, para que quando ele volte, nós sejamos achados por ele, e venhamos a ser arrebatados aos céus, porque na terra o que vai haver é sofrimento, vai ser perseguição, e quem ficar aqui vai passar por isso. Então, fala para quem está do seu lado, disse, ó, que não seja você. Fica não, fala para o seu irmão aí, não é bom negócio ficar não. Aí a gente pensa, não, mas o cristianismo está expandindo, estamos crescendo, pessoas influentes estão alcançando lugares na sociedade de destaque, cristãos. De nada vai adiantar, irmão. Todo mundo está sendo preparado, o sistema mundano está preparando para um governo único do anticristo, que vai dominar. O anticristo não é um sistema de governo, o anticristo não é um aglomeramento de poderes e pessoas, o anticristo é uma pessoa, como a Bíblia diz,
é uma pessoa. E ele vai reinar. Ele vai governar o mundo. De forma literal, ele vai ter o poder sobre o mundo. E essa perseguição vai ser implacável. Vai ser implacável. Então guarde seu coração a isso aí. Por isso, quando a gente fala do reino de Cristo, o nosso entendimento ele tem que estar muito desenhado. O reino de Cristo não é estabelecido pela igreja. Nós já falamos isso na aula passada. O reino de Cristo ele é manifestado pela igreja. Ele é manifestado através dos seus princípios, através dos seus valores. Como o embaixador promove a cultura do seu país em uma nação estranha. Uma nação onde ele está. O reino será estabelecido pelo seu rei. E será estabelecido a partir daquilo que nos narra Apocalipse capítulo 19. No Apocalipse 19 nós começamos a ver a segunda vinda de Jesus. Porque a segunda vinda dele, de fato, presencial, fisicamente, será a partir da narrativa de Apocalipse 19. Quando seremos arrebatados, essa vinda para arrebatar a igreja não vai ser uma vinda visível. O mundo não vai ver Jesus. Ele vai vir levar a noiva, como um ladrão. Não é assim que a palavra diz que ele virá? Sem que ninguém espere, sem que ninguém esteja esperando, ele vai vir. E ele vai vir, vai levar a sua noiva. E todo o processo da tribulação vai acontecer. E lá no final, lá no Apocalipse 19, começa a narrativa que o cavaleiro vem, fiel e verdadeiro, para governar com justiça. E ele vem com o exército do céu. E esse exército somos nós, que estaremos com ele lá. E aí virá para estabelecer o seu reino. O seu reino que a princípio será um reino milenar na terra, 1000 anos, onde ele vai governar o mundo inteiro. Satanás vai ser preso. O cetro de justiça estará nas mãos de Jesus e ele governará todo o mundo. Nesse tempo, irmão, será o tempo de maior prosperidade e alegria vivenciada no mundo. A justiça de Deus sendo ali estabelecida. Depois desse período, Satanás será solto e promoverá mais um ataque, uma tentativa de rebelião, que será a sua última. Todos os rebeldes, juntamente com Satanás e os seus anjos, o anticristo, a besta, serão enviados para o lago de fogo. E esse lugar chamado lago de fogo não é o inferno. O inferno é um lugar. O lago de fogo é muito pior. O inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o estado definitivo dos rebeldes. É o lar definitivo dos rebeldes. E daí, durante toda a eternidade, Jesus estará aplicando o seu reino, o governo que ele vai estabelecer entre homens e anjos. Amém? Então é assim, esse será o curso. Não permita que ninguém engane vocês. É a exortação dada por Jesus, pelo apóstolo Paulo, em todos esses textos que nós citamos. Que ninguém vos engane, que ninguém vos iluda com discursos persuasivos. É assim que será a sequência dos acontecimentos dos últimos tempos. O que impede a manifestação do filho da iniquidade é a igreja. Porque há muitas pessoas que me perguntam, pastor, mas e o chip? Que está falando aí o tempo inteiro de chip. Como é que vai ser? Já é a marca da besta. Não sei. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo o processo mundial está sendo dirigido paulatinamente a esse momento onde Satanás vai ter tudo propício a ele para estabelecer o governo e o controle mundial, inclusive a tecnologia. Então esse chip, que não é de hoje, que já vem sendo trabalhado a sua perspectiva de planejamento, pode ser a marca da besta, pode não ser, tem muita gente que diz que é, não é? Mas tem vários, vamos dizer assim, vários aspectos
que o caracterizam como esse sinal, o fato é que esse chip, ele vai controlar tudo, ele vai controlar a sua conta bancária, os seus dados pessoais e, evidentemente, vai dizer onde você está. Então, é uma forma de controlar a população em todos os sentidos. Então, esse chip, ele contribui para o plano de Satanás, não só o chip, como todo o processo de tecnologia, como a internet, como tudo. Hoje toda essa questão de interligação de dados, que a gente acha legal, e de fato, tecnologia é uma coisa interessante, mas todo esse processo, irmão, só vai facilitando essa, como é que eu vou dizer, essa ação do anticristo para governar, para ter controle, para ter domínio sobre todas as coisas. A globalização, a velocidade de informação, tudo isso. Então, ao invés de você ficar criando paranoia na sua cabeça, entenda uma coisa, é assim mesmo. Nós estamos caminhando para isso. E é plano de Deus, isso não é o diabo vencendo. Isso é o processo de Deus acontecendo. Deus definiu isso e declarou isso. E nos falou que isso ia acontecer. Todas essas coisas. Para quê, pastor? Para cumprir a justiça de Deus. Então, todas essas coisas, essas pioras que vão acontecer, elas estão dentro de um plano soberano de Deus estabelecido. Nada está fugindo do controle dele, está tudo no controle dele. Então, para de preocupar com o chip, se preocupa com a sua santidade. Se preocupa em buscar a Deus, se preocupa em andar alinhado com o princípio, com o caráter do reino. Se preocupa em andar alinhado com a justiça, porque quando chegar o dia, ele vai te arrebatar. Vai te levar para o céu. E quando isso acontecer, irmão, todas as coisas vão seguir seu curso. O anticristo vai se revelar. Serão 3 anos e meio de um governo excepcional. E 3 anos e meio de um governo onde ele vai se revelar. E assim será. Então, qual é o nosso dever? O nosso dever, a nossa responsabilidade é seguir a exortação da Bíblia. E não ser como aquelas virgens loucas que não tinham óleo na sua botija. Então nós precisamos ter óleo, o azeite, e a Bíblia fala sobre o símbolo que o azeite tem, o símbolo da presença do Espírito Santo, o símbolo dessa vida espiritual, né? Desse fluir espiritual em nossas vidas. Amém? Então eu quero falar hoje sobre a prioridade que o reino de Deus nos ensina, sobre as coisas desse mundo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é de Mateus 6,33. Um texto muito conhecido por nós, que diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E de que coisas Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre comida, bebida e vestimenta. Não existe compromisso da parte de Deus em saciar, em corresponder à vaidade do coração do homem. Ah, o meu sonho era ter um avião, então todas as coisas vão ser supridas. Não, senhor. Só se for aquele de plástico que você compra de brinquedo. Talvez isso aí até dê, né? Mas entenda que Deus não se compromete em saciar e suprir a necessidade do coração do homem. Ok? É importante dizer isso, porque muitas vezes a gente usa esse texto errado, achando que Deus está comprometido em responder às minhas vaidades. Eu já vi muita gente entrando em crise existencial, porque não tem aquilo que acha que precisa ter. Porque aquilo que você acha que precisa ter, vai muito além do que comida, bebida e vestimenta. Amém? É de Deus. Para ser um pouquinho mais claro, ter o 15º par de sapato não é o que Jesus estava falando aqui não, viu, irmãs? Amém? Ninguém dá amém nessas horas, né? Olha aí. E a mesma coisa aos homens, né? Esse apego a coisas, isso aí não é o que o Senhor está falando aqui não. Ele está falando das coisas básicas da nossa vida. Isso não quer dizer que você ter um pouquinho mais, se Deus te deu condição, isso não é pecado. Agora, a vaidade não é um compromisso de Deus com o homem, ok? Então, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que isso me fala?
Bom, nós já falamos sobre justiça, amém? Na aula passada nós falamos sobre justiça. Buscar o reino tem prioridade sobre as necessidades básicas da vida. A palavra nos está dizendo que nós temos que buscar em primeiro lugar a justiça. O reino de Deus é a sua justiça. Em primeiro lugar. Antes até mesmo de termos esse entendimento das coisas que vão suprir as nossas necessidades básicas. Perceba que Deus leva tanto a sério os princípios do reino, que Ele deseja nos fazer entender o peso que isso deve ter na nossa vida. Eu comecei falando essa aula aqui sobre o que vai acontecer com quem ficar. E eu vou reafirmar. Tem gente, parte da igreja, que vai ficar, que não vai subir no arrebatamento. Porque, mais uma vez, o arrebatamento não é para quem tem carteirinha de membro. O arrebatamento é para quem está se preparando para subir. Então eu posso estar vivendo uma vida de igreja, eu posso estar vivendo uma vida frequentando os eventos, as atividades que a igreja frequenta, mas se eu não estiver me preparando para subir com Jesus, eu vou ficar. E isso não é heroísmo, como eu já ouvi gente falando na internet aí. Ficar não é sinônimo de heroísmo. Eu quero ficar porque vai ser um momento mais necessário, onde as pessoas vão precisar de pessoas que tenham... Irmão, que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Tem pessoas querendo ser mais do que Jesus, quer planejar melhor do que Ele as coisas. Então nós precisamos, irmãos, seguir a cartilha do Senhor. Seguir a cartilha de Jesus. E a cartilha dele é essa: prepara para subir. E é no primeiro trem. Prepara para subir. Prepara para ir a bordo. Então o reino ele tem prioridade acima das nossas próprias necessidades. Quando entendemos sobre os balizadores na entrada no reino, fica nítida a sua importância em relação às coisas naturais. Sendo assim, vemos a importância de Jesus pontuar acerca do lugar de propriedade que devemos tratá-lo, tendo em vista que falamos de algo com efeito na eternidade. Nós estamos falando de algo que vai durar não 90 anos, não 100 anos, vai durar a sua eternidade inteira. Então eu preciso considerar isso mais do que eu considero comer. É o que está dizendo lá, que Jesus está querendo falar isso. Eu preciso considerar o reino e a eternidade mais do que eu considero beber água. Eu preciso considerar a eternidade, aonde eu vou estar minha eternidade, e os princípios do reino de Deus, mais do que o que eu vou vestir. Mais do que ter um teto sobre a minha cabeça, eu preciso considerar aonde eu vou passar minha eternidade. Eu preciso considerar os princípios do reino de Deus, dos quais nós já falamos sobre os aspectos do acesso ao reino de Deus. Como eu faço para entrar? Como eu faço para conquistar? Então eu preciso ter isso no meu coração de uma relevância enorme. Mais do que levantar de manhã cedo para ir para o meu trabalho, defender o meu pão de cada dia, eu tenho que lembrar, meu Deus, aonde eu vou passar minha eternidade? Então deixa eu ir orar. Antes de você pensar de pegar o prato para almoçar, você tem que falar: Senhor, aonde eu vou passar minha eternidade? Eu tenho que me preparar, deixa eu ler um versículo. Como você está entendendo, irmão? Considere o reino de Deus e a sua justiça com prioridade na sua vida. Segundo texto que eu quero usar, Lucas, capítulo 9, verso de número 60. O reino de Deus tem prioridade sobre aspectos temporais e naturais do mundo. Lucas 9,60 diz assim, Jesus falou: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Nós estamos falando de Jesus, ouvindo de um dos seus discípulos a seguinte frase: Senhor,
eu vou te seguir por onde o Senhor for. Irmão, se tem uma coisa que deixa o coração do discipulador alegre, é um discípulo que fala isso. É ou não é, pastora Viviane? Pastor Ed, né? Pastor Daniel, né? Fica alegre, não fica? Tô contigo. Tamo junto. Pastor Jonathan não gosta mais do tamo junto, não, né? Tá terrível esse tamo junto e não tá junto coisa nenhuma, né? Então, legal, né? Vamos. Senhor, onde o Senhor for, eu vou com você. Aí Jesus já pega o cara no contrapé, né, pastor Ed? Já pega ele assim na jugular. Já dá uma banda no caboclo. Então vamos ver se você vai comigo mesmo. Porque aí ele fala assim para ele, Senhor, eu vou com você aonde o Senhor for, mas... Uai, como mais? Deixa eu enterrar meu pai primeiro. Meu pai morreu. Irmão, eu acho Jesus interessante, irmão. Eu gosto de falar isso quando eu falo disso aqui. Eu não sei se a igreja de Jesus ia ser muito cheia nos dias de hoje, não, irmão. Jesus abrisse uma igreja nos dias de hoje, não sei não. Já pensou se eu vi isso aqui do seu pastor, hein? A gente pega até leve, né, Vivi? Tem gente que acha que eu pego pesado. Olha Jesus aqui, ó. Jesus pegou pesado aqui, irmão, pegou? Eu não cheguei nesse nível aqui ainda não. Né? O pastor Igor pega pesado, moço. Olha aqui, ó, Jesus. O homem morreu, o pai do homem morreu. Senhor, deixa eu ir lá enterrar meu pai. Vai não. Como assim, Jesus? É meu pai, morreu, Senhor. Você pode ir lá levar uma palavra lá para confortar o coração. Não. Vai enterrar não. Deixa os mortos enterrar os mortos. Ainda chama os parentes do homem de morto. Deixa os mortos enterrar os mortos. Você vai pregar a palavra. Vai para o culto. Hã? Já pensou, irmão? Vai para o Tadel. Né? Hoje em dia, irmão, pastor, tem uma festinha, não vou para o culto não. Então tá bom, né? O que eu vou fazer? Não, hoje tá frio, vou para o culto não. O homem está dizendo que o pai morreu, já está falando, você vai para o culto. Você não vai enterrar não, você vai para o culto. Vai pregar o reino, vai proclamar. Já pensou, irmão? Será que ia ter muito irmão lá na igreja do pastor Jesus, nesse padrão aqui? Então assim, irmãos, olha a perspectiva do reino. Jesus levava o reino, brincadeiras à parte, Jesus levava o reino tão a sério, que ele, não é que ele não se comoveu com a questão, com a situação, ele não ignora a dor. Jesus se emocionou, até quando Lázaro morreu, ele chorou. A questão não se trata de um emocionalismo, de você ter empatia com a dor e o sofrimento do outro. A questão é prioridade. Você quer ser discípulo, você falou que quer ser discípulo, você disse isso. Então nós temos uma missão. Seu pai morreu, não tem mais nada para fazer por ele. Agora, tem uma coisa que você pode fazer. Vamos evitar que outros morram. Vai anunciar o reino. Vai proclamar o reino. Vai gritar pelos 4 cantos aí que o reino está próximo. Então é uma perspectiva de vida eterna e não de vida temporal. Irmãos, olha, está me vindo uma luz aqui. Talvez o que nos falta, o que falta à nossa geração, e eu vou ser talvez um pouco até mais específico, a nossa geração aqui de Ministério Elim, é um pouco de desconexão, de desconectar as coisas do tempo natural e nos apegar um pouco mais às coisas do tempo da eternidade. Porque quando os meus olhos estão naquilo que compreende a esfera natural, da vida natural, a gente sempre tem obstáculo para fazer as coisas. É o cansaço, é o tempo, são os eventos da nossa vida social e familiar, é uma série de situações que nos tira, que nos rouba tempo e que nos afasta do real propósito. Porque quando eu estou me conectado a uma realidade de um propósito eterno, eu não tenho tempo a perder. Eu não posso desperdiçar 1 minuto. A palavra diz isso, pregue em tempo, fora de tempo.
É isso, a conexão com a vida eterna, a conexão com a eternidade, ela não nos deixa margem para pensar em gastar um minuto, em desperdiçar, não gastar, em desperdiçar um minuto com outras coisas. Então, quando eu me conecto com uma realidade de eternidade, eu descubro que eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais, estudar mais a palavra, eu tenho que evangelizar mais, eu tenho que discipular mais, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que ouvir mais, eu tenho que aprender mais. Então aí as coisas que tangem a nossa vida natural, elas vão deixando de ser um obstáculo. O cansaço não é mais obstáculo. O clima não é mais obstáculo. Por quê? Porque a eternidade é mais relevante. Quantos estão entendendo, irmão? Então, quando a gente se apega à eternidade e começa a olhar para as coisas que são eternas, e a gente vê, sabe, o que a gente pode perder. Jesus está falando para ele: meu irmão, você quer ser discípulo, não quer? Então, vai proclamar o reino. Não tem tempo para perder. Não pode parar. Você para um minuto, você está perdendo. É claro, irmãos, que existe o descanso. Estou falando aqui de você entrar num ativismo, mas eu estou falando que muitas das... Eu vou usar esse termo, apesar dele ser um pouco agressivo, mas não tem outro. Muitas das desculpas que a gente dá para não fazer o que a gente deveria fazer, elas só existem porque a gente não está conectado com a eternidade. Quando você conecta nela, você fala: eu não posso deixar de ir. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso desperdiçar esse momento. Eu não posso deixar de ouvir, eu não posso deixar de aprender, eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de evangelizar, eu não posso deixar de... Eu não posso. Por quê? Porque eu quero essa eternidade. Eu quero viver com Cristo nessa eternidade. Mas ele vai além. Olha o verso 62. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apta para o reino de Deus. O caminho se estreita um pouco mais aqui. Jesus expõe que nada nessa terra pode ser distração quando o assunto é a proclamação do reino. O que aprendo com Cristo aqui é que um sacrifício temporário vale uma recompensa eterna. Reflita nisso aí. Um sacrifício temporário vale uma recompensa eterna. É isso que eu estava falando aqui sobre a eternidade. Quando a gente está conectado à eternidade, irmão, vale a pena. O sacrifício, ele é temporário, a recompensa, ela é eterna. Sabe? Não vou dizer que não há um sacrifício. Tem trabalho, tem o enfado do dia a dia, tem as coisas que tem que fazer, tem casa, tem família, tem meio mundo de coisa. Mas o sacrifício temporário vale a recompensa eterna. É isso que eu estou dizendo. Não é pela lei, é pela graça. Não é porque eu estou recebendo ordens, mas é porque eu entendi. Eu preciso. Eu desejo. Na teoria, parece ser fácil e até mesmo eloquente, mas na prática, essas ações vão exigir de nós uma clara visão da eternidade, como nós estamos falando aqui. Caso contrário, o sacrifício pode parecer algo desumano. Como eu não vou enterrar meu pai? Mas percebendo que esse reino proporciona e o que ele nos dará acesso, os desafios ficam bem menores quando comparado com o que há de ser revelado. Eu vou defender mais uma vez isso daqui. Se a nossa perspectiva do céu não estiver correta, se a nossa perspectiva de Jesus, de eternidade, não estiver ajustada, a mensagem da cruz nunca vai fazer sentido. Por isso que muitos têm abandonado a mensagem da cruz. Porque se desconectaram da visão da eternidade. E é impossível você
desvincular uma coisa da outra. Ou é impossível você viver uma vida baseada no ventre, como a gente leu lá em Filipenses, e falar de cruz. Porque a gente começa a falar assim, ó, meu ministério cresceu, eu estou enriquecendo, as coisas estão avançando, e por essa razão eu quero continuar na terra. Mas a cruz, ela vai me ensinar que quanto mais eu entro em Deus, nesse processo de cruz, no processo do negue-se a si mesmo, eu entendo que nada é meu, que nada eu faço para mim. E Jesus não está reivindicando nada daquilo que o homem construiu, até porque todas as coisas existem porque Deus assim deseja que elas existam. Então Deus não está preocupado com templos suntuosos, com poder financeiro de igreja, não está preocupado com tamanho e extensão de ministério. Irmão, tudo isso vai sumir quando ele voltar, irmão. A sua Bíblia, a minha Bíblia está dizendo que diante dele todo joelho se dobrará. Todo joelho. Até daqueles que passaram a vida inteira dizendo que eram ateus. Sou ateu, não creio em nada, vai ajoelhar. Porque naquele dia, grandes e pequenos contemplarão a sua glória. Todos verão. Todos verão. Inclusive aqueles que o negaram, inclusive aqueles que nunca creram, inclusive aqueles que eram inimigos da fé, todos o verão, todos reconhecerão o Criador, todos verão a sua glória, todos verão o seu poder e se dobrarão de joelho diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Todos. Uns farão isso para a sua própria condenação, porque verão que viveram uma vida inteira negando a realidade, negando o óbvio. Outros farão para a própria glória de terem sido bons servos, fiéis, que creram no Senhor, mesmo não vendo fisicamente, mas compreenderam pela palavra, pelo Espírito Santo e pela criação a sua existência, e depositaram nele toda a sua fé, e naquele dia serão honrados. Porque a palavra diz isso, bem-aventurados que não precisaram ver para crer. Jesus falou. Então, irmãos, nós não precisamos reivindicar nada para Ele, porque tudo será novamente entregue a Ele. Todos os domínios vão acabar, todos os governos vão se prostrar. E Ele, com seu próprio poder e glória, estabelecerá o domínio sobre todas as coisas. Então não sou eu que vou conquistar nada para Jesus, não é o meu ministério, não é o poder financeiro, social e econômico que eu detenho, político. Ele não precisa de mim para isso. O que Ele deseja nos usar a fazer é propagar. Vai e anuncia o reino de Deus. Vai e proclama o reino de Deus. É isso. Não tem outra coisa para fazer. Vamos para o próximo item aqui. Nós vamos falar sobre a justiça e o caráter desse reino. Bom, primeiro, o reino não vem com visível aparência. Ele está dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, verso 20 e 21. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Parece que tem gente que não entende isso, né? Está tão claro aqui Jesus falando, olha, não é com visível aparência. Não é do jeito que vocês estão achando que o reino funciona. Não é controlando a política, a mídia, a economia. Não, não é assim. Ele continua no verso 21. Nem haverá anúncios. Ele aqui, ou lá está. Ó, o reino de Deus agora chegou aqui na Câmara dos Deputados, porque o deputado é crente. Ah, o reino de Deus agora chegou aqui na prefeitura, porque o prefeito é crente. Irmão, está escrito aqui, ó. Não haverá anúncios. Não vai ter marketing para o reino de Deus, irmão.
Jesus não precisa de marketing, né? Não vai aparecer no Facebook, pois o reino de Deus está dentro de vós. E aí eu preciso que você verifique a sua tradução bíblica, porque algumas traduções vem escrito aí, o reino de Deus está entre. Se a sua tradução aí bíblica está dizendo o reino está entre, no final do 21, você risca esse entre aí que está errado. É dentro. A palavra do grego é ento. Ento no grego quer dizer dentro de, interior. Tá? Então, o reino de Deus não está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Tá? Então, isso aí tem que ficar claro. Então, primeira coisa, o reino, ele não vem com visível aparência, não vem como um processo que pode ser observado. As Escrituras nos ensinam que como num abrir e fechar de olhos, ele virá. E no final da tribulação, lá em Apocalipse 19, você vê isso. Ele descerá do céu para implantar, para estabelecer o seu reino. Não tem marketing, não. Ele chega chegando. Aleluia. É assim. Ele chega e põe ordem na casa. Não precisa ficar, tá chegando, tá vindo, tá acontecendo, tá ampliando, tá querendo. Não, irmão. Ele chega e acabou a conversa, acabou a bagunça. Acaba com a farra de Satanás, acabou. Cadê o capiroto? Chama lá. Vai para a prisão. Acabou. Tem gente que faz isso uma batalha medieval, né? Vai ter uma batalha. Não, irmão. A Bíblia diz que com a sua boca essa batalha, ela vai ser toda ela dada a glória a Jesus. Toda vitória nesse dia será tributada ao Cordeiro, que agora vem como leão, colocar ordem na casa. É assim. O reino está dentro de nós. O reino está dentro, como já falamos, através dos seus princípios, propósitos, ele está dentro de nós. Então eu vivo o reino de Deus. Com o meu comportamento, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, eu vivo o reino. Eu estou me preparando para esse encontro com Jesus nos ares, já compreendendo a mentalidade e o funcionamento desse reino. Por isso, eu vou voltar a falar daquilo que eu falei alguns domingos atrás, sobre Jesus ser Senhor da sua vida. O treinamento para fazer parte desse reino é Jesus ser Senhor da sua vida. Isso quer dizer Ele ser seu dono. Porque isso é uma monarquia. Cristo, Ele vai ser o executivo, o legislativo e o judiciário. É o papel do rei julgar. É o papel do rei fazer as leis. É o papel do rei ser o administrador. E ele elege e delega funções e responsabilidades como quer. Então é importante entendermos que esse reino eu começo a vivê-lo agora. Dizer que não creio no arrebatamento é me tirar desse reino. Lembra que eu falei para vocês dos 7 ais que Jesus proferiu aos fariseus? E o primeiro daqueles ais era que eles não entravam no reino e não deixavam outros entrar. Há um perigo mortal nisso. Quando eu estou dizendo que não existe arrebatamento, eu estou tirando das pessoas uma verdade preciosa sobre a sua vida. Eu estou arrancando delas o que de mais glorioso há em entregarmos a nossa vida ao Senhor. A esperança do cristão de morar com Jesus nos ares, de ser tirado dessa terra, de ser arrancado dela, de ter o seu corpo transformado, de ganhar um corpo incorruptível. Porque eu devo passar novamente por um período de prova, por um período de provações, de tribulações.
Não existe qualquer tipo de respaldo da palavra para essa realidade. Fora os alegorismos, fora as interpretações livres. Então, irmãos, nós ficamos diferentes e podemos nos tornar agentes de transformação, é verdade. Através dos princípios que agora nos regem. Então, por exemplo, você que vive os princípios do reino. Verdade, retidão, humilde como uma criança, como a gente já aprendeu. Manifesta frutos. Você pode ser um agente de transformação no seu trabalho, sim ou não? Pode. Você pode ser um agente de transformação na sua família, sim ou não? Você pode ser um agente de transformação na sua rua, na sua casa? Claro que sim. Mas isso não quer dizer que o reino de Deus está sendo estabelecido. O reino de Deus está sendo divulgado e aquela pessoa pode começar a viver o reino de Deus na vida dela também. Agora, isso não quer dizer que os acontecimentos profetizados por Jesus a João, o que foi revelado a João no Apocalipse, não vai se cumprir. Então você pode ser uma bênção no seu trabalho, você pode ser uma bênção onde você for, mas irmão, as coisas vão caminhar para o processo de domínio e de governo do anticristo. Nada vai mudar isso. Ah, pastor, então por que nós vamos mudar alguma coisa? Por causa das vidas. Não é por causa das estruturas. Não é por causa da sociedade. Ah, nós podemos lutar para que não haja, homossexualidade, tráfico de droga, prostituição, adultério. A gente pode lutar nas escolas, tem que lutar. Temos que lutar contra a exploração sexual infantil, temos que lutar contra a pedofilia, claro que temos que lutar. Agora, nós sabemos que nós estamos lutando pelas pessoas, não pelas instituições. Nós estamos lutando para que as vidas sejam salvas, não para que o sistema mude. Como estão entendendo a diferença? A nossa luta é para que as vidas sejam alcançadas, não para que o governo seja menos corrupto. Ainda que nós vamos lutar para que haja menos corrupção, mas nós vamos lutar pelas pessoas. As vidas é que são importantes para o Senhor, não as instituições, porque no final, todas essas instituições vão acabar. Primeiro que elas vão ser unificadas na mão de anticristo, e depois Jesus, quando vier, vai acabar com essa coisa toda. Então essas instituições, isso para Jesus pouco importa, o que importa são as pessoas. O que importa é você alcançar vidas. O que importa é você alcançar mais e mais e mais e mais e mais vidas. Isso é que importa. E pessoas que tenham condição de alcançar outras mais. Por que nós temos o desejo de alcançar, por exemplo, um juiz? Porque de repente esse juiz vai conseguir alcançar outras e outras vidas. Não é porque ele vai mudar o judiciário, vai cristianizar o judiciário. Não, irmão, não é por causa disso. É por causa das vidas que ele tem acesso. Só isso. Por que é bom alcançar um professor, ganhar um professor para Jesus? Ah, porque ele vai cristianizar o sistema de educação? Não, porque é um cara que vai estar dentro da sala de aula falando de Jesus lá dentro. Ganhando outros professores. São as vidas que são importantes. São as vidas que são valiosas. Amém? Está claro isso? Dá tempo de falar mais um aqui. O reino de Cristo não é deste mundo. Não segue nenhum perfil dessa terra. O texto é João 18, 36. João 18, 36, diz assim: ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Irmãos, é tão claro essa palavra de Jesus, olha, meu reino não é desse mundo. O que ele está dizendo? Ele diz ainda, se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora, meu reino não é daqui. Aqui, com os princípios do reino sendo estabelecidos em nosso ser, vamos alcançar um lugar nesse reino.
Agora, o que significa o reino não é daqui. O reino não é desse mundo. O reino de Deus não vai ser estabelecido a partir da terra. Não é a partir da terra, aí chega no nível, Jesus vem para completar o restante da tampa. Não é assim, irmão. O reino de Deus será estabelecido a partir do céu e não a partir da terra. Está claro isso aqui? O reino de Deus não é estabelecido a partir da terra, ele é estabelecido a partir do céu. Eu preciso me alinhar com esse reino dentro de mim, porque quando esse reino descer, eu vou encontrar o meu lugar nele. Aqueles que forem arrebatados vão encontrar o seu lugar nesse reino. Esse lugar você está conquistando aqui. Então é como se eu estivesse cumprindo requisitos para uma condição que virá. É um edital de um concurso. Para você fazer a prova, não tem certos requisitos? Sim ou não? Você tem que ter algumas comprovações lá, não tem? Ser brasileiro nato, ter a escolaridade exigida, etc, etc, etc. Sim ou não? O que adianta você fazer a prova se você não tiver essa documentação? Não adianta nada. Você pode tirar o primeiro lugar, você não ganha. Não tem documentação. O reino de Deus é assim. Nós estamos agora nos ajustando para os pré-requisitos. Vamos lá. Orando, buscando, santificando. Um dia vai chegar a hora da prova. A trombeta vai soar. E aí nós vamos para a hora da verdade. Vai subir ou não vai subir? Passou na prova, você sobe. Se subir, aí vão olhar a documentação. Deixa eu ver como é que está a documentação do Assis. A documentação tá boa, pode entrar no reino. Aí uma outra pessoa subiu, foi checar a documentação, não tem documentação, você está fora do reino. Perdeu. Vou fazer o que no céu? Vai ser jardineiro, cuidar da grama celestial, vender pipoca na entrada lá, fazer outra coisa, do reino você não vai participar. Então, irmãos, é esse o processo, tá? O reino, então, ele é estabelecido a partir do céu. Eu me ajusto para que quando chegar o dia eu tome o meu lugar e venha com Jesus. É assim que vai funcionar. E qualquer coisa, irmão, que diga fora da palavra acerca do reino, como temos ouvido muito nos nossos dias aí, nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. E nós não nos podemos deixar enganar. Agora, essa mensagem tem para você dois efeitos. O primeiro deles é o seguinte: você agora tem os seus olhos abertos a uma realidade. Você tem o dever de ser guardião disso, estudar isso e ensinar isso. Que os nossos discípulos não sejam enganados. Que os nossos discípulos não desacreditem da Bíblia para acreditar em fábulas pregadas na internet. Que nós ensinemos os nossos discípulos a guardar a Bíblia, esperar o dia do Senhor, como Ele ensinou a fazer. Amém? Glória a Jesus. Então, amém. Na próxima quarta-feira, não vai ser na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira. Tá, eu vou avisar depois. Deus abençoe os irmãos. Ide em paz. E não pequem mais. Amém?